Segunda carta, apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós faremos a leitura até o verso de número 7. A palavra do Senhor diz assim: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar Tito, que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, agradecemos por essa oportunidade, ó Deus. Nós podemos estudar aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor inspirou. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre tem uma mensagem a nos confrontar. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser mexidas, ó Deus. Ó Deus, pedimos para que o Teu Espírito Santo fale conosco, a despeito das minhas limitações em pregar, a despeito das nossas limitações em absorver a Tua palavra, queira o Senhor falar conosco nessa noite, ó Deus. Que seja a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma década antes dessa carta ser escrita, o apóstolo Paulo ainda não tinha sido comissionado um missionário, mas ele era apenas um membro da igreja na cidade de Antioquia. Eu peço para que seja colocado um mapa na tela, para que a gente tenha noção agora do contexto dessa carta que nós lemos, dessa passagem que nós lemos. Então o apóstolo Paulo estava na cidade de Antioquia, e num determinado momento sobe até a cidade de Antioquia um profeta chamado Ágabo. Essa história você encontra no capítulo 11 de Atos, um profeta lá da cidade de Jerusalém. E esse profeta chega na cidade de Antioquia e transmite uma mensagem da parte de Deus para aquela igreja. Anuncia que haveria uma grande fome em toda a terra, e acontece. Vem uma grande fome na década de 40 do primeiro século, e o pessoal lá da Judéia foi afetado, extremamente afetado por essa fome. Os irmãos lá da Judéia, os cristãos, os judeus. A Judéia é um lugar onde se concentra um grande número, ou onde se concentrava um grande número de judeus. Os irmãos judeus estão passando necessidade financeira, além de tudo, perseguição. A igreja de Antioquia, então, sabendo dessa informação de que os irmãos da Judéia estavam passando por fome, resolve levantar uma quantia, dinheiro, para que seja enviada essa quantia então até a cidade de Jerusalém. Então a cidade de Antioquia resolve enviar esse valor pelas mãos de Barnabé e Paulo, ok? E parece, meus irmãos, que Paulo, quando chega ali em Jerusalém e se depara com aquela pobreza, parece que aquela cena fica fixa na sua mente por muito tempo. Por que eu digo isso?
Porque uma década depois, quando o apóstolo Paulo começa as suas viagens missionárias, você vai perceber que nas suas viagens missionárias, e geralmente o apóstolo Paulo vai em direção aos gentios, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, você vai perceber que uma das suas prioridades era levantar coleta para os santos lá em Jerusalém, para aqueles que passavam necessidade na Judéia. E como que nós sabemos disso? Como nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha esse costume de levantar essa coleta? Aliás, algo que eu já ia me esquecendo, nessas coletas que o apóstolo Paulo levantava, tinha um princípio, tinha uma lógica. Paulo dizia assim aos gentios: olha, vocês foram abençoados pelos seus irmãos judeus, não foram? Porque o Messias de vocês, o Salvador de vocês é judeu, e as escrituras de vocês também é uma escritura que vem dos judeus. Então, se vocês são abençoados espiritualmente pelos judeus, nada mais justo do que abençoar também materialmente agora os judeus. Então, era costume do apóstolo Paulo, quando ele plantava uma igreja, ele lançava uma campanha: vamos levantar verba para ajudar os nossos irmãos lá da Judéia. Então, como nós sabemos disso? Abra sua Bíblia, volte algumas páginas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16. O texto da nossa reflexão é na segunda carta aos Coríntios, mas nós vamos ler agora a primeira carta, capítulo 16. Olha só o que Paulo diz lá atrás para essa igreja de Corinto. Quanto à coleta, os 2 primeiros versos do capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, quem são os santos? São os irmãos lá da Judéia que estão passando necessidade. Façam também vocês, como ordenei às igrejas da Galácia, lá na região da Turquia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja, para os coríntios: olha, vocês podem aí inaugurar essa campanha de verbas para os irmãos que passam necessidade lá na Judéia. E mais adiante eu passo aí em Corinto, pego esse dinheiro e levo lá para a Judéia. E os irmãos de Corinto, aquela igreja, aceita participar do desafio, aceita participar dessa campanha, dessa coleta. Porém, eles abandonam o projeto no meio do caminho. A empolgação acabou, muito provavelmente por conta de uma confusão dentro da igreja. É o indício que nós temos no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios. Ou seja, alguém cometeu um pecado gravíssimo no meio da igreja e não está se submetendo à liderança, e aquilo envolveu muita gente da igreja. Eles pararam de contribuir, pararam de levantar essa oferta missionária. Voltando para a segunda carta aos Coríntios, a essa altura o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária. Estamos aqui no ano de 55 depois de Cristo. E de onde o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios? Da região da Macedônia. Da região da Macedônia. Ao contrário, irmãos, do que Paulo tinha feito na cidade de Corinto e também na região da Galácia, Paulo não ordena à igreja da Macedônia uma coleta. Paulo não diz nada a respeito. Foi algo que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto e às regiões da Galácia. E por quê? Muito provavelmente porque Paulo percebeu a necessidade financeira das igrejas da Macedônia. E quando eu falo as igrejas da Macedônia, é porque na região da Macedônia nós temos 3 igrejas muito importantes ali no ministério do apóstolo Paulo. Nós temos a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos e a igreja de Bereia. Nós temos uma carta aos Tessalonicenses, uma carta aos Filipenses, e Bereia nós não temos uma carta, mas é uma igreja que se destaca lá no livro de Atos pelo amor que eles tinham pela teologia. Então essas igrejas estavam passando uma dificuldade financeira terrível. O apóstolo Paulo então não menciona a questão da coleta, muito provavelmente por se deparar com essa necessidade financeira deles, mas de alguma maneira esses irmãos da Macedônia
Eles ficam sabendo da coleta que está acontecendo em Corinto. E eles procuram o apóstolo Paulo, dizendo: apóstolo Paulo, nós queremos participar disso também. A gente não quer ficar de fora, coloca o nome da nossa igreja aí na lista. Isso impacta o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para aquelas igrejas dizendo: vocês querem participar também? Vocês têm certeza? Paulo fica tão empolgado com a reação dos macedônios em querer participar dessa oferta, que Paulo resolve então escrever essa mensagem para a igreja de Corinto. Paulo foi impactado pelo exemplo dos macedônios e resolve citar esse exemplo dos macedônios para a igreja de Corinto, para estimular então os coríntios, para que também contribuíssem, para que retomassem aquela campanha, aquela coleta em Jerusalém. E é por isso então que o apóstolo Paulo escreve, acompanhe comigo o primeiro verso do capítulo 8. Paulo diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam saber disso. Vocês não têm ideia do que eu presenciei aqui na região da Macedônia. O empenho, o coração voluntário dessa gente, que mesmo passando dificuldade, eles querem participar dessa graça. E é muito interessante que no verso 1, o apóstolo Paulo chama a contribuição de graça. É a graça de contribuir. Isso não aparece apenas no verso 1, mas também aparece nos versos 4, no verso 6 e no verso 7. Paulo chama a contribuição de dádiva de Deus. É um presente que Deus nos concede. Às vezes nós ouvimos o termo graça e corretamente nós associamos com a graça da salvação. A salvação é pela graça, não pelas obras. Mas graça diz respeito a tudo aquilo que o Senhor nos concede sem mérito algum em nós. Isso passa pela contribuição financeira. Então, quando nós aliviamos o sofrimento, a fome de pessoas através dos recursos que Deus nos provê, isso também é uma graça. Isso também é um privilégio, é uma dádiva da parte de Deus. E Deus concede essa graça aos macedônios sem levar em consideração a pobreza deles. Olha só o que diz o verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, não é apenas uma provinha ali meia boca, é muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria. Ou seja, no meio da prova, no meio da tribulação, essa igreja é diferente, ou essas igrejas são diferentes, porque eles manifestam grande alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Irmãos, a graça, a dádiva da contribuição não é apenas para os ricos de Corinto, mas é também para os pobres da Macedônia. Deus não leva em consideração aqui a quantia da oferta, porque imagina, meus irmãos, chegar para uma igreja onde a grande maioria dessa comunidade é de desempregado, pessoal passando necessidade, pessoal passando prova, não consegue pagar as contas no final do mês, aí surge um pastor dizendo: olha, vamos levantar uma oferta para abençoar determinada igreja. Seria uma loucura. E Paulo não faz isso aqui com aquela igreja, aquelas igrejas da Macedônia. São eles que procuram o apóstolo Paulo. Irmãos, é gente atribulada, é gente que está passando necessidade. Eles querem participar aqui desse privilégio, dessa dádiva da contribuição. Irmãos, isso é uma pancada para nós, porque muitas vezes nós usamos a circunstância e a nossa limitação financeira como desculpa para a nossa avareza. Mas esses irmãos aqui, de acordo com o que Paulo escreve no verso 2, eles extraíram a alegria da tribulação. Da pobreza deles, eles estão extraindo generosidade, irmãos. E Paulo testemunha isso, como nós podemos ler nos próximos 2 versos. Verso 3 e o verso 4 diz assim:
Porque posso testemunhar, diz Paulo, que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência: Paulo, permita-nos participar dessa graça. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Eles contribuíram de acordo com as suas posses, e acima delas, eles tiveram uma disposição voluntária, e somente a graça de Deus pode provocar essa atitude no coração humano. Somente a graça de Deus. E eles não estão contribuindo para depois colocar Deus à parede, dizendo: olha, eu fiz a minha parte, agora o Senhor é obrigado a me ajudar quando passar por necessidade. Eles não estão contribuindo para ter like no Instagram. Eles simplesmente querem participar disso. Simplesmente eles demonstram alegria em poder ajudar, em aliviar a dor e o sofrimento e a fome de seus irmãos lá da Judéia. Isso não é comum no meio do povo de Deus. O que geralmente a gente presencia, pelo menos pelos noticiários e pelo que a gente ouve de irmãos que vêm de outras igrejas, nós nos deparamos com pastores, ou melhor, com lobos em pele de ovelha, arrancando a lã das ovelhas. O que nós geralmente vemos nas igrejas evangélicas são pastores enriquecendo às custas da miséria dos fiéis da igreja. Mas aqui é diferente, irmãos. Aqui não há uma imposição do apóstolo Paulo, aqui há um espírito voluntário. É uma disposição do coração. O que está acontecendo aqui com os nossos irmãos da Macedônia é que o evangelho tocou o coração deles. E o evangelho que tocou o coração deles também tocou o bolso desses irmãos. É algo que vem do coração. E tudo começa no coração, meus irmãos. Como nós acabamos de ler no verso 5, Paulo diz que eles não fizeram como esperávamos, ou como eles esperavam, mas pela vontade de Deus, eles deram a si mesmos. Eles se sacrificaram, primeiro ao Senhor e depois à liderança da igreja. Irmãos, esse é o segredo da generosidade. Primeiro eles se sacrificaram, eles se deram ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos vem junto. Tudo é entregue ao Senhor Jesus, assim como acontece com Zaqueu. Os irmãos se lembram da história de Zaqueu? Depois você pode ler com calma o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Mas a história de Zaqueu é interessante, porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era alguém que tinha enriquecido às custas da miséria do povo de Israel. Os judeus odiavam os cobradores de impostos. E num determinado dia Jesus está pregando, e Zaqueu ouve o evangelho de Jesus. Zaqueu se arrepende de seus pecados. Zaqueu crê no Senhor Jesus, voluntariamente convida Jesus para que fosse até a sua casa. E lembra o que Zaqueu diz ao Senhor Jesus? Ele promete devolver tudo aquilo que ele tinha tirado injustamente das pessoas, e ainda promete restituir 4 vezes mais. E o que Jesus responde a Zaqueu? Hoje a salvação chegou nessa casa, porque ficou evidente, meus irmãos. Somente o Espírito Santo pode tocar o coração de alguém a ponto de demonstrar esse desprendimento. Zaqueu tinha tirado muito dinheiro, ele tinha se enriquecido por conta da sua avareza, por conta do seu amor ao dinheiro, mas quando o evangelho toca o coração, o evangelho também desce até o bolso. E Tito é enviado pelo apóstolo Paulo, conforme nós lemos aqui no verso 6, o apóstolo Paulo percebe que algo extraordinário da parte do Espírito Santo está acontecendo ali na Macedônia, e resolve enviar então o seu companheiro de viagem Tito, para que Tito encorajasse também esses irmãos
e assim pudessem retomar aquela campanha, aquela coleta que tinha começado na cidade de Corinto. Verso 6 diz: isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. De acordo com a tradição, Tito é aquele que leva a carta de segundo a Coríntios para a cidade de Corinto. E a intenção do apóstolo Paulo aqui é para que Tito pudesse ali compartilhar o que está acontecendo na igreja da Macedônia. Irmãos, olha que interessante. O bom exemplo dos macedônios servirá de encorajamento para os coríntios. Percebe aqui a importância do bom exemplo como igreja, como instituição, Primeira IPI de Bauru, o nosso lugar no arraial do povo de Deus? O bom testemunho da Primeira IPI pode servir de encorajamento para as igrejas da nossa denominação e para igrejas de outras denominações. Assim como o bom exemplo de um irmão numa igreja local acaba contagiando outros irmãos, o bom exemplo de uma igreja pode incentivar outras igrejas no reino de Deus. Paulo tem esperança que isso aconteça. Ele acredita que os coríntios vão conseguir retomar essa coleta. E aí no verso 7, então, o apóstolo Paulo diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça, na graça da contribuição, vocês manifestem a abundância. Em outras palavras, olha, irmãos de Corinto, vocês se destacaram na fé, na palavra, no saber, na dedicação, então se destaquem também na generosidade. É muito comum pessoas que começam a sua caminhada com o Senhor e começam a se destacar na leitura da palavra de Deus, na oração devocional, mas não desenvolvem a generosidade. Infelizmente isso é comum. O que o apóstolo Paulo está aqui incentivando esses irmãos é para que eles demonstrem também, para que eles cresçam, para que eles desenvolvam a generosidade. Muito bem, meus irmãos, a partir desse texto que nós lemos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, eu gostaria de extrair aqui duas lições para nós. Duas lições. A primeira lição que nós podemos extrair dessa passagem é que a contribuição é graça, ok? É graça, é privilégio, é dádiva. Nunca um peso, guarde isso. A contribuição é uma bênção de Deus, é uma graça, nunca um peso. Eu creio que este é um dos pontos que separa as igrejas históricas das igrejas neopentecostais. É um dos pontos. Porque nas igrejas neopentecostais, a contribuição é uma obrigação. Não é? É uma obrigação. Se você não der o seu dízimo, a sua oferta, o devorador virá sobre a sua casa, sobre os seus negócios, e você não vai prosperar. Nas igrejas neopentecostais, geralmente, ok? Geralmente, é assim que acontece. Pelo que nós temos ouvido de alguns irmãos de outras igrejas, em algumas igrejas a pressão psicológica é tão grande para que você contribua, é tão grande, que a contribuição não é mais uma dádiva. Não se contribui mais com alegria, é quase que uma dívida de banco. Se você não pagar, está na roça. Se você não der o dízimo, está lascado. Para as igrejas históricas sérias, a contribuição não é um peso, ok? É uma alegria, é uma dádiva, é uma bênção. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai reparar que em nenhum momento
um apóstolo diz que se você não contribuir, você será amaldiçoado por Deus e os seus negócios não irão prosperar. Você não encontra nenhuma passagem clara de um apóstolo no Novo Testamento. Pelo contrário, o que nós percebemos no Novo Testamento é a alegria de contribuir. Você percebe no livro de Atos, logo no início da história da igreja, as pessoas vendendo tudo o que tinham, compartilhando as suas posses, à medida em que alguém tinha necessidade. O que nós vemos aqui na segunda carta aos Coríntios, é uma igreja pobre e necessitada, querendo participar voluntariamente da graça da contribuição. E é por isso que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que contribui com alegria. A contribuição é uma alegria, a contribuição é uma dádiva, ok? Este é um ponto que precisa estar bem estabelecido na nossa mente. A contribuição nunca é um peso. Porém, irmãos, eu creio que você vai concordar comigo que é muito estranho alguém que foi alcançado pelo Evangelho. Se a contribuição é uma graça de Deus, é muito estranho alguém dizer que foi alcançado pela graça do Evangelho, não querer participar da graça da contribuição. É muito estranho. Aí você precisa questionar mesmo a sua conversão, por alguns motivos. Primeiro deles, se a pessoa é crente de verdade, se ela foi alcançada pelo Evangelho, o que se espera desse cidadão ou dessa cidadã é que tenha um mínimo de senso de coletividade, porque Deus instituiu a igreja, é o corpo, é o coletivo, é a comunidade, é o rebanho, são as ovelhas. A ovelha não vive solitariamente, quem vive solitariamente é o lobo, o bode, que só dá trabalho no rebanho, mas a ovelha não, é em comunidade. O crente verdadeiro tem essa noção. E quando nós falamos de comunidade, irmãos, nós temos um templo, nós temos uma estrutura, nós temos uma organização que serve de ponto de encontro da nossa família. A primeira IPI de Bauru é o local onde as nossas histórias se unem. Concorda? Acontece que o ponto de encontro da nossa comunidade, o local onde as nossas histórias se unem, tem custos. Tem conta para pagar, tem água, tem energia, tem funcionário, tem ação social. A lógica é a seguinte: se você é abençoado pela estrutura da organização, da primeira IPI de Bauru, nada mais justo do que abençoar financeiramente essa comunidade para a manutenção da comunidade e para o desenvolvimento dos projetos da comunidade. É a mesma lógica do apóstolo Paulo ali na coleta. Você é abençoado pela igreja? Então você, membro da igreja, ok? Não visitante, membro da igreja, você tem esse compromisso, você tem esse dever moral com a igreja local. Eu sei que muitos irmãos nossos vieram machucados de outras igrejas. A gente vê muito desvio de verba, de liderança de igreja, pastores se enriquecendo ilicitamente. Mas irmãos, pela graça de Deus, Deus sempre preserva o remanescente. E você vai encontrar várias igrejas sérias que se preocupam em mostrar como os recursos são utilizados da igreja local. Então não é desculpa para você nunca contribuir e para você não contribuir. Se a pessoa é crente de verdade, ela tem essa noção de coletividade. E além disso, se a pessoa é crente de verdade, se o Evangelho alcançou o seu coração, inevitavelmente o Evangelho alcança todas as áreas da vida dessa pessoa. E quando eu digo todas as áreas da vida, inclui também o bolso, inclui também a área financeira.
Irmãos, a falta de generosidade pode revelar muita coisa oculta no nosso coração. Pode ser simplesmente a manifestação do egoísmo e da avareza que existe, que impera dentro de nós. A gente está muito acostumado com esse egoísmo. Primeiro, eu tenho que me preocupar com as minhas contas. Primeiro, a minha vida. Primeiro, as minhas necessidades. Depois a igreja, depois o meu irmão, depois o próximo. É igual aquela história lá da mãe que deu as 2 moedas para a criança, para o seu filho menino. Já ouviram essa história já, né? Uma história conhecida. Era uma vez uma mãe deu 2 moedas para o seu filho menino, dizendo: olha, aqui você tem 2 moedas, uma você pode comprar o doce que você gostou lá na padaria, só que a outra moeda é para você entregar na igreja. Você precisa aprender a contribuir, a ser generoso. Só que o menino fica tão empolgado com a possibilidade de comprar o doce na padaria, que ele leva aquela moeda e sai correndo em direção à padaria, tropeça, cai, uma das moedas escapa de sua mão e vai em direção ao bueiro. Sabe o que ele diz? Perdi a moeda da igreja. Geralmente a gente faz isso também. Quando a situação aperta, o que a gente tira do nosso orçamento? A gente tira o dízimo, a gente tira a oferta. Porque primeiro é a minha necessidade, primeiro eu, primeiro o meu umbigo, depois eu penso no coletivo, depois eu penso na igreja. É estranho, irmãos, é estranho alguém que foi alcançado pela graça do Evangelho não querer participar da graça da contribuição. Então essa é a primeira lição que nós podemos extrair aqui desse texto. Contribuição não é um peso, mas é um privilégio, é uma dádiva. E a segunda lição que eu gostaria de compartilhar é que a contribuição é o resultado de uma vida de adoração. Contribuição é fruto de adoração e adoração integral. A bênção da contribuição não se limitava aos ricos de Corinto, mas Deus deu também aos pobres da Macedônia a oportunidade de contribuir. Irmãos, Deus aceita a nossa oferta, a nossa contribuição, não com base no valor da oferta, mas Deus olha para a intensidade do nosso coração. Essa oferta, afinal de contas, é fruto da nossa adoração a Deus ou é apenas aquilo que está sobrando no nosso orçamento? Os irmãos se lembram da história da viúva pobre, da oferta que ela entregou no templo? Vamos abrir? Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Marcos, capítulo 12. Olha que história fascinante. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro no templo em Jerusalém. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante, ou seja, um valor extremamente baixo, eram centavos mesmo. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus está ali sentado, observando as pessoas na sua contribuição financeira, e Jesus é tocado pela atitude dessa senhora, dessa viúva. Jesus usa essa mulher de exemplo, chama os seus discípulos ali: olha, está vendo aquela mulher ali? Olha o exemplo dela. Irmão, sabe o que essa história da oferta da viúva nos ensina? Que Deus não precisa do nosso dinheiro, não é a quantidade, não é a quantia que chama a atenção dos olhos de Deus,
mas é a intensidade, como nós nos envolvemos nessa oferta. Mais do que o nosso dinheiro, o nosso Deus quer a nós mesmos, como sacrifício vivo. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não é aquele que entrega apenas uma canção em adoração. Não é apenas aquele que dedica uma parte do seu dia, ao seu momento devocional, mas é aquele que vive integralmente ao Senhor. E quando eu digo integralmente ao Senhor, isso também inclui a área financeira. O Senhor nos quer por inteiros, meus irmãos. O verdadeiro adorador é aquele que entende que não tem nada deste mundo para si. Tudo aquilo que Deus lhe dá é apenas para que Ele administre. O verdadeiro adorador se vê como um bom mordomo de Cristo aqui nessa terra. E meus irmãos, sabe quando o Evangelho toca o bolso? O Evangelho toca o bolso quando antes invadiu nosso coração e destronou dali a avareza e o egoísmo que antes habitavam ali. O Evangelho nos liberta, irmãos, de nós mesmos. E quando nós somos libertos de nós mesmos, inevitavelmente nós expressaremos a adoração a Deus através de muitas ações, inclusive através da contribuição. Irmãos, a contribuição é uma expressão genuína de adoração. Genuína. E para concluir a nossa reflexão, pode ficar tranquilo, porque nós não vamos passar com as sacolinhas pelos corredores da igreja para tirar o seu dinheiro. Mas eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que eu tive há um tempo, há um bom tempo. Antes de pensar em ministério pastoral, eu participava de um ministério de louvor, de uma banda que costumava viajar para vários lugares do Brasil. E quando viajávamos, tínhamos a oportunidade de ministrar workshop e treinamento para a equipe de louvor. Teve uma vez que tínhamos falado a respeito da dinâmica de banda com o ministério de louvor de uma igreja, e era um momento de perguntas e respostas. E tinha uma moça nessa igreja que não participava ainda do ministério de louvor, mas era o seu grande sonho um dia tocar na banda da igreja. E ela estava assim emocionada, e eu achei muito interessante uma fala dela. Ela disse assim, na sua simplicidade, que ela não via a hora de poder adorar a Deus diante da igreja com o seu instrumento. E ela disse assim: olha, eu fico imaginando o que passa na cabeça de vocês, músicos, o momento do louvor. Deve ser incrível sentir a presença de Deus enquanto vocês cantam e tocam. E eu fiquei pensando naquilo, e eu disse: essa não é uma realidade para mim. Essa é a expectativa que ela criou. Porque, irmãos, eu não estou dizendo que eu estou certo, ok? Mas o que eu penso com relação ao ministério de música. Hoje eu não toco mais, hoje eu não participo mais das bandas do louvor, mas quando eu tocava, eu pensava no ministério de louvor como um serviço. Nós estamos servindo a igreja, isso significa que eu tenho que prestar atenção durante as canções, eu não posso errar, eu estou servindo a igreja, então eu tenho que prestar atenção no dirigente, eu tenho que prestar atenção nos instrumentistas, eu tenho que prestar atenção na resposta da igreja. O que eu quero dizer com isso? Raramente eu sentia a presença de Deus assim de forma emocionada durante o louvor. Raramente, quase nunca. Algumas vezes eu não conseguia assim parar para meditar que eu estava adorando a Deus. Eu tinha que pensar no serviço. É o serviço de um diácono mesmo. Estou a serviço da igreja. Então eu não me emocionava quando eu tocava, geralmente. Mas tem uma forma de adoração que mexe muito comigo. É a contribuição. A contribuição é algo que eu sinto de fato a presença de Deus e que eu fico emocionado. Porque eu sou generoso? Não, eu não sou generoso. Deus conhece o meu coração.
é muito difícil para o Rodrigo desprender de dinheiro. Porque quando eu penso em separar uma quantia para contribuição, eu já começo a pensar nas contas que eu tenho para pagar. É difícil o Rodrigo contribuir. Mas quando a graça de Deus me alcança e eu consigo calar a voz do meu eu sou extremamente edificado. Porque no momento da contribuição eu tenho a oportunidade de dizer para a minha carne que quem manda nos recursos que Deus me deu é o próprio Deus que me deu os recursos, não sou eu. Então fica quieto, Rodrigo, é para a glória de Deus. E quando a minha carne é silenciada, aí sim eu sinto a presença de Deus, mais do que quando eu toco. Irmãos, contribuir é uma expressão de adoração a Deus. É desafiante, é desafiador para mim a ação da contribuição, mas é extremamente edificante. Então, querido irmão, querida irmã, eu gostaria que você pensasse muito a respeito do que nós conversamos aqui nessa noite. Para que você pense na sua casa, durante a semana, para que você se pergunte, sinceramente, se o evangelho que tocou o seu coração também tocou o seu bolso. É uma pergunta importante que nós devemos fazer. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?